Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos à terceira edição do Simpósio Educação, Tecnologia e Sociedade. A terceira manhã de evento, um dia que muitos comemoram o Dia do Servidor Público, começa com uma convidada especial, que é referência nacional e internacional em educação e tecnologia. Professora Patrícia Alejandra Berrar, que é titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenadora do Núcleo de Tecnologia Aplicada à Educação no TED. Patrícia, é uma honra tê-la conosco. Bom dia a todos e a todas, realmente é uma honra ter sido convidada com esses professores, autores de livros renomados no terceiro simpósio de Educação, Tecnologia e Sociedade. Então eu vou conversar com vocês um pouquinho hoje sobre uma área que é muito hoje evidenciada pelas tecnologias digitais, pela pandemia, né, justamente sobre competências digitais na educação. Então, basicamente, o meu roteiro vai ser fazer uma introdução com vocês, falar sobre as mudanças das tecnologias através do tempo, do perfil desse aluno da nova geração. Acho que muitos de vocês vão se sentir contemplados, né, e identificados com esse aluno que a gente está interagindo e dando aula. Quais são as competências, as novas competências desses alunos, né, inclusive desses professores, gestores e tutores. O que a gente entende por competências, que é uma grande polêmica. Competências digitais, qual que é a definição, e alguns modelos de competências digitais no Brasil. Então, eu vou começar, claro que não é nenhuma novidade, mostrando para vocês como era no século passado, né? A nossa sala de aula, nosso quadro, nossas fileiras, as nossas mesas e a nossa professora e nossos alunos, né? Então, o que mudou, né, dentro da educação? Hoje eu digo um pouquinho antes, né, de março, né, para antes. Com a pandemia mudou muita coisa, né, nesse sentido da aula em si, né? Então, a gente está vendo, né, como acontece, então, a interação entre alunos e professores, o quadro branco, o quadro negro, e como que é no século XXI, ou seja, assim, não mudou muito, né? A gente pode ver outras áreas do conhecimento, como medicina, né, por exemplo, que um médico, talvez do século passado, entra numa sala de cirurgia hoje e não poderia nem começar, talvez, uma operação, porque a tecnologia mudou muito, né, todo o ambiente mudou muito. Mas um professor do século passado entra numa sala de aula e nada mudou, né? Então, a gente vê hoje, a partir de março, grandes mudanças, né? Isso é uma foto que vocês devem estar muito bem habituados do nosso ensino remoto emergencial a partir de março, né? Como que a gente está interagindo com nossos alunos, como foi essa mudança de sala de aula do presencial para online, seja no ensino remoto emergencial ou muitos, né, dos cursos ou das disciplinas através da educação à distância. Então, o nosso espaço mudou, nosso tempo mudou e a introdução das tecnologias digitais é o que mais mudou. Então, a gente vê essa mudança tecnológica ao longo dos anos e o que nós tínhamos antes, né? Só a internet, né? Muitos de vocês devem lembrar, né, que a gente tinha que tirar o modem, a linha telefônica do telefone para colocar no computador, e a gente só conseguia, muitas vezes, a conexão de madrugada, né? Realmente, se a gente contar hoje para nossos alunos, nossos filhos, eles não sabem nem o que é isso, né? O mobile, a internet, né, quando a gente começou a trabalhar com celulares, né, com toda a parte dos dispositivos móveis. Já quando os mobiles estão integrando junto, né, essa evolução das tecnologias com as pessoas e os PCs, e hoje nem se fala da internet das coisas. Então, a gente vê uma evolução muito grande nas tecnologias, e a educação até agora nada tinha mudado.
né? A gente vê as tecnologias de antigamente, que eram os livros, o quadro, o giz, e se hoje a gente vai para uma escola, inclusive hoje já retornando, né, no Rio Grande do Sul, as aulas, os alunos continuam nas mesmas fileiras, continuam com quadro. Hoje em dia a gente tem, então, a câmera, né, porque tem metade da turma que ficou em casa e está no virtual, a outra metade que está no presencial. Então, algumas mudanças estão sendo incorporadas, mas basicamente a tecnologia eram e é ainda, né, os livros e os nossos quadros. Isso leva a uma separação muito grande entre alunos e professores, né? A gente vê que existia uma separação, um muro muito grande entre nós e os nossos alunos. Então, com todas essas demandas, né, a gente viu agora, justamente nesse ano, que apesar de ser um desastre total na humanidade, no mundo inteiro, né, a gente acabou construindo novos espaços, novos tempos, uma nova linguagem, uma nova cultura digital dentro da educação, né? A gente conseguiu, talvez, evoluir nos primeiros 3, 4 meses, né, já estamos em 7, 8 meses, o que a gente evoluiria, talvez, em mais de uma década, né? Então, e foi, digamos assim, uma mudança que foi imposta, né, por todo esse problema da Covid, mas a gente pode realmente dizer que estamos todos incluindo, inserindo a tecnologia digital na educação. Então, as tecnologias atuais, né, passam pela robótica, pela realidade virtual, pela realidade aumentada, por os nossos tablets, os nossos novos murais, como a gente está inserindo, então, essas tecnologias na educação. E a gente se pergunta, então, quais os impactos deste contexto todo permeado pelas tecnologias digitais sobre a forma como ocorre a aprendizagem, né? Principalmente nessa nova geração, né? O que tinha antes? Os alunos, eles estavam um pouco decepcionados, né? Desmotivados, desinteressados com essa aula tradicional, né? De uns meses atrás. Então, e eles estão acostumados com a tecnologia, agora a gente já vai ver um pouquinho dessa nova geração, e a tecnologia realmente tem apresentado grandes desafios e possibilidades para a ação docente, né, para a nossa ação nos processos de ensino-aprendizagem. Agora, cabe muito bem dizer para todos que só a incorporação das tecnologias, ela não traz inovações. Pelo contrário, muitas vezes, até de forma errada, é melhor utilizar tecnologias mais antigas, que eu não estou dizendo que são ruins, pelo contrário, se bem utilizados, são muito bem-vindas na educação. Então, desenvolver oportunidades viáveis com as tecnologias de forma que possam ocorrer essas situações desafiadoras, né, para professores, para alunos, por isso que a gente está incluindo muito, a partir dessas tecnologias, metodologias ativas, onde os alunos realmente eles têm que ser protagonistas dos seus processos de aprendizagem. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que apenas ter acesso a tecnologia não garante a aprendizagem, isso vai depender da experiência, da organização, da metodologia com que os professores, os tutores, eles vão utilizar esses recursos, dessa mediação, dessa interação e uma série de critérios que, obviamente, são levados em conta. Então, o que a gente busca com essa educação integrada às tecnologias? Então, hoje em dia, nós temos grandes desafios na educação, né? A gente está falando de novos tempos, novos espaços e a inclusão das tecnologias, né? Com isso, a gente está querendo e estamos automaticamente desenvolvendo novas competências. Tá? Então, é a necessidade, como vocês, professores, se sentiram obrigados a integrar as tecnologias e desenvolverem essas novas competências, que muitas vezes a gente não é obrigada, elas estão lá adormecidas, nem acordaram ainda, e foram obrigadas todas a acordar para a gente poder fazer a nossa parte dentro da educação. E isso nada se chama do que a construção
de novas competências e como a gente vai avaliar elas, né? Isso aí é um ponto de interrogação. Então, hoje a gente vê que os alunos e professores, a gente já está interagindo, existe uma união, uma parceria, né? Dificilmente tem professores que vão colocar suas aulas no ar, vai dar coisa errada, os alunos auxiliam. Então, a gente vê que não existe mais aquela transmissão de conhecimento, aquela autoridade, aquela separação entre professor e aluno, né? Existe sim uma interação e uma comunicação. Então, vamos fazer, então, uma comparação entre o que os alunos, os nossos, nós mesmos, né, e as antigas gerações faziam quando chegavam em casa. Basicamente, aqui no Brasil, né, ligavam a TV e assistiam a Globo, a Bandeirantes, talvez. O que seu filho faz hoje quando chega da escola, né? Basicamente, ele tem uma gama, um leque enorme de recursos, digamos assim, todos tecnológicos, né? Todos, né? Onde eles vão interagindo, eles saem de um e passam para o outro, né? Quantos de vocês estão enxergando seus filhos saindo do play? E quando a gente diz sai do play, eles vão para o celular. Quando saem do celular, eles vão para o computador. Então, simplesmente é uma geração que eles não conseguem se desconectar nunca das tecnologias. Qual é o nosso perfil contemporâneo, né? A gente começou lá em 2001 falando nos nativos digitais Kuprinski, né? E esses conceitos, esses termos, né, ele não tem um padrão, né, porque depende dos autores, mas a gente passou pelos nativos, pela geração internet, geração cordão, geração Z, geração digital, multitarefas. Nós temos também, por outro lado, os baby bloomers, temos a geração X, Y, Z, a geração conectada, e assim vai mudando, né? A gente sabe muito bem, por muito tempo, a gente acabou colocando que essas gerações eram definidas pelos nativos digitais e pelos imigrantes digitais. E hoje em dia a gente já mudou esse termo, talvez chegando num consenso que seria a geração conectada, que isso não vai mudar, né? Daqui a um ano, daqui a alguns meses, a gente já vai ter outras características dessas novas gerações. Então, basicamente, o que eu quero dizer para vocês é que, com todas essas mudanças e inclusão da tecnologia digital na educação, é muito importante mapear as competências digitais voltadas para o nosso perfil do aluno conectado. Quem é este nosso aluno conectado? Tá? Agora vocês talvez vão se identificar e vão dizer, pô, Patrícia, mas não é só isso. Claro que eu fiz uma modelagem aqui, né, com as principais características. Então, é um aluno impaciente frente às aulas expositivas e de longa duração, carente de organização da informação, muito motivado quando a gente fala em dispositivos móveis em sala de aula, muito veloz em busca de informações, multitarefa, né? Quantos de vocês estão enxergando eles assistindo uma aula, ouvindo uma música, fazendo mais um monte de outras coisas ao mesmo tempo? É um cérebro completamente fragmentado, né? Mas eles precisam de reconhecimento o tempo inteiro. É uma geração que se frustra muito rápido. O déficit na orientação do comportamento e dos sentimentos, isso aí é uma coisa assim super alta, né? Ele quer utilizar a tecnologia em tudo que vê, imerso nas redes sociais. A gente vê esse aluno muito inseguro, ele pergunta o tempo inteiro, e a gente vê uma geração antiga muito mais madura. E esta nova geração, esses alunos conectados, eles ainda estão sobreprotegidos, estão embaixo de uma asa, né? Asa de não conseguir voar muito rápido. Eles também demonstram um maior engajamento quando eles mesmos constroem o próprio conhecimento. É aí que entra, não tem coisa ruim, são coisas diferentes que a gente ainda não estava acostumado, mas que ainda não existem resultados, né, científicos para dizer, ok, como que a gente avalia essa nova geração?
né? Eles rejeitam as regras tradicionais, né? E eles têm uma extensão da infância até a adolescência, né? A gente vê ainda hoje muitos adolescentes muito infantis. Então, esse perfil, desculpem, aqui faltou uma, não sei por que não saiu, uma imagem. Basicamente, velozes no encontro das informações da internet, conectados em um nível elevado de frequência, eles até alternam muitos aplicativos e atividades ao mesmo tempo e utilizam redes sociais para a comunicação. Então, esse perfil do aluno conectado, eles estão motivados para todas as atividades que vão envolver a tecnologia. Dificilmente esses alunos, eles não estão motivados. Eles gostam de desenvolver vídeos de curta duração, infográficos, podcasts, animações, construções de apps, o que eles mais gostam de fazer. Então, resumindo, né, aquele quadro que eu apresentei para vocês, podemos dizer que é um aluno multitarefa, com grande velocidade para tudo, totalmente conectado e imerso nas mídias sociais. Então, vamos. Eu quis fazer toda essa introdução para vocês para dizer, bom, é um aluno bem diferente daquele do século passado, com aquelas tecnologias mais antigas, né? Que não são, obviamente, tecnologias que muitos estamos usando hoje. Então, qual é o legado que ficará, então, depois dessa pandemia, claro, deste ano de novas experiências e novos desafios para todos nós? A gente vê a importância do papel do professor. Professores muito mais criativos a partir do envolvimento com a tecnologia. Professores que ficaram desesperados, paralisados, mas que precisaram se desafiar e de desenvolver novas atividades envolvendo, então, a tecnologia, e por isso novas competências, como a gente vai ver agora. Alunos que precisaram desenvolver a autonomia, né, o planejamento, tiveram que gerir o próprio tempo, né, coisa que antes, como eles iam para a escola e estava tudo muito bem organizado, depois disso vem isso, depois disso vem isso, vai para casa, faz isso, eles de fora para dentro tinham essa organização do tempo, né? A gente pode ver que muitos desses alunos tiveram que começar a gerir o próprio tempo, porque o tempo se voltou para a própria casa, né? A necessidade de uma organização pessoal, familiar, para o bom aprendizado de todos. Então, eu estou colocando coisas para vocês que nada mais é do que causas para o desenvolvimento de novas competências. Então, a gente descobriu os benefícios do ensino virtual, tivemos que superar dificuldades, que nada mais é do que a resiliência, uma forte adaptação quanto a isso, investir na nossa inteligência emocional, no gerenciamento do tempo, como eu acabei de dizer, e nada mais do que desenvolver novas competências que até então não eram necessárias. Então, quais são essas novas competências? Eu vou colocar assim bem de forma geral e depois a gente vai organizar um pouquinho elas num modelo. Autonomia, planejamento, organização do tempo e do espaço. A gente vai ver que nós passamos pela alfabetização digital, pelo letramento e tivemos que nos transformar em fluentes digitais. E eu já vou explicar o que é cada termo desses. Quais foram as competências, então, que nós tivemos que desenvolver? A comunicação digital, a resiliência virtual, a gestão da informação, a autoria digital, a presença virtual, o convívio em rede, a produção de conteúdo digital, o trabalho em equipe através das plataformas, tudo isso passou a ser, então, o nosso novo normal. Então, falei toda essa introdução, as causas dessas novas competências, dessas competências que têm que ser construídas, mas o que é competência? Isso que a gente mais vê é uma salada de frutas de conceitos.
Muitos autores colocam como sendo capacidades, experiências, atitudes, ser, habilidades, saberes. Então, dependendo do autor, a gente são utilizados e é uma grande polêmica, tá? Então, eu vou colocar qual é a nosso entendimento em relação ao conceito de competências. Eu tenho um livro que se chama Competências em Educação à Distância, tá? Ele é de 2013, vejam, já 7 anos atrás, sendo que eu, 3, 4 anos antes do desenvolvimento do livro, já estava trabalhando. Então, nós estamos falando quase de mais de 10 anos atrás, que eu já estava trabalhando em 2010 com o conceito de competência, tá? E hoje em dia a gente já está desenvolvendo, construindo material, não só com competências em educação à distância, mas sim competências digitais voltados à educação, né? Que esse é o nosso próximo material, conteúdo do nosso novo livro. Então, a gente vai ver que lá em 2013 eu fiz uma definição do que é competência. Tá? E prestem atenção, competência é um conjunto de 3 elementos: conhecimento, habilidade e atitude. O que é o conhecimento? O conhecer alguma coisa. A habilidade é o saber fazer alguma coisa. A atitude é o ser. Que eles são sintetizados, vejam, quando vocês se esquecem, poxa, o que é competência exatamente, que a Patrícia explicou lá na palestra do simpósio. Lembrem da sigla CHA, tá? Competência, vocês ligam com o CHA. O que é o CHA? Tá? O CHA é o C de conhecimento, o H de habilidade e o A de atitude. São sintetizados, então, por esses 3 elementos que, mobilizados, eles podem auxiliar no enfrentamento de situações, problemas e de lidar com um novo, potencializando mudanças no processo de ensino-aprendizagem no nosso dia a dia. Tá? Então, vejam que isso eu que estou colocando, tá? Da onde que eu trouxe? Esse aqui é um autor, o Le Boderf, muito utilizado, que ele também trabalha com o... Também sou eu, né? Ele trabalhou muito antes da gente, né? Do nosso grupo de pesquisa, e ele diz que as competências são postas em ação com a finalidade de resolver, lidar ou superar um problema, uma situação, um imprevisto ou uma novidade, para os quais ou o qual mobilizam-se elementos que vão compor essa competência. Então vejam que isso não é muito novo. Por quê? Porque já no documento Educação Tesouro a Descobrir, de 98, a Unesco apresenta os pilares da educação, que são baseados no aprender a conhecer, a aprender a fazer, a conviver e a ser. Então, o que eu tenho para sintetizar de tudo isto? O indivíduo, ele é competente quando ele é capaz de saber fazer e de saber ser. Tudo isso numa única, né, uma sigla, né, que é o CHA. Então, a gente enxerga a competência como o conjunto desses 3 elementos, ok? Conhecimento, habilidade e atitude. Então, está errado quando muitos autores colocam competências e habilidades, tá? Por quê? Porque a habilidade, ela está dentro da competência. Se a gente não tiver habilidade suficiente, a gente não consegue ser competente em alguma coisa, tá? Então, de alguma forma, não está totalmente certo quando a gente fala em competências e habilidades, ok? Então, vamos fazer assim uma breve, né, explicação do que é o conhecimento. A primeira sigla, que é o C de conhecimento. O ato ou efeito de conhecer. O que é conhecer? É tornar
tornar explícitas as próprias representações. Processo de perceber e refletir sobre algo. Pode ser concreto, pode ser abstrato. E isso vai conduzir a um saber. O que é habilidade? O saber fazer. A qualidade ou característica de quem tem um conhecimento profundo, teórico, mas também tem que ser prático. Consiste num conjunto de ações. Pode ser procedimentos, podem ser técnicas, pode ser estratégias ou métodos que servem para a obtenção de um objetivo qualquer. E a atitude é a disposição interior, a maneira de agir diante de uma situação. É o saber ser que vai englobar valores, normas, intenções, tá? A parte afetiva, sentimentos, preferências e principalmente as comportamentais. É como que a gente vai agir. Isso é muito importante dentro de uma competência. Então, bem sucinto, por exemplo, todo mundo entende que quando eu sou competente na direção, eu tenho domínio, conhecimento do meu automóvel, dos limites, do lugar que transito, eu tenho habilidade de frear rapidamente se tiver algum problema, caso ocorra do carro da frente parar, e eu tenho que respeitar, por exemplo, os outros cidadãos, que são as atitudes. Então, vamos, entendido então agora o conceito do que é competência, tá? Em geral, conjunto de conhecimento, habilidade e atitude, vamos então para o que é competências digitais. Então, aqui também existe uma salada de frutas de termos, tá? E eles não vêm de agora, eles vêm já de muitos anos atrás, tá? Nós vamos de media literacy, computer literacy, que é alfabetização informática, alfabetização midiática, novas alfabetizações, que é o new literacies. Nós vamos para e-competence ou e-competências, multicompetências, e-skills, digital competence e literacy. Então, nós vamos ver que existem muitos termos que vêm de longa data, tá? Aqui também a gente vê vários outros termos, depende dos autores, tá? Que vem de letramento informacional, letramento em mídias, ou seja, assim, à medida que a ciência ia avançando, a gente vai fazendo novas descobertas, novos experimentos, e a gente vem, então, definindo o que é esse termo de outras formas e com outros termos, tá? Então, e vocês vejam que isso começou já antes de 1980, quando nós tínhamos algumas referências, que era o letramento computacional, simplesmente tinha um nível de experiência e familiaridade com o computador, um letramento informacional, onde era definido, né, pelos vários autores, ali eu coloco, isso aqui está numa tese fantástica que eu realmente recomendo para todos vocês, de uma aluna minha de doutorado, a Ketia Kellen da Silva, tá? Que ela descreve, então, todas essas detalhamentos em relação a o que é competência digital, o conceito e os autores, né? Faz realmente uma revisão sistemática muito profunda. Ele vai para letramento digital, vai para fluência digital, e aqui a gente vê documentos que foram aparecendo ao longo do tempo, né? Aqui eu coloco, claro, que tem muitos, né? Eu fiz só um recorte dos mais importantes em relação a 2003, que é o DCCO, tá? Que é um modelo de definição e seleção de competências. Em 2006, as Key Competence, acho que muitos de vocês devem ter acesso, né? Ou devem conhecer, né, o que são a tal das Key Competence, as competências chaves, né? Que surgiu em 2006. Em 2013 já é escrito, então, um modelo que é o DigiComp, tá? Em 2017,
as versões dele são melhoradas, obviamente, com o passar do tempo, né? O que eu estou dizendo hoje, daqui a um ano, talvez já não esteja mais atualizado. Então, existiu o Digicomp 2.1, o Digicomp Edu, né? Isso muitos modelos, a maior parte dos modelos, desenvolvido nos Estados Unidos e na Europa. Vocês vejam que há 2 anos atrás o Key Competence também foi atualizado, tá? Onde foram incluídas novas competências. Então, aqui eu coloco alguns documentos em relação às competências digitais na educação. Vejam que, como eu coloquei antes para vocês, essa autora, isso aqui também é um artigo que a gente desenvolveu para uma revista, onde a gente faz essa revisão sistemática do que é o conceito de competência digital, e a partir, então, dos vários documentos que existem, começando, né, por 2003. Né? Como eu coloquei para vocês, o projeto DCCO, em 2006, o Key Competence, que foi desenvolvido pela Comissão Europeia, 2013, o projeto Digicomp, tá? 2017, a atualização desse modelo, claro que baseada na Ferrari, eu já vou explicar, então, qual é o conceito conforme a Ferrari. 2017, esse Digicomp também ainda foi organizado, talvez, em 6 áreas, em 22 competências, ou seja, o mapeamento dessas competências foi, ao longo dos anos, melhorado. 2 anos atrás, o documento do Key Competence, que foi desenvolvido lá em 2006, 12 anos depois foi atualizado e foram mapeadas mais competências chaves para serem incluídas neste documento. Então, é bem importante acompanhar essa evolução a partir dos documentos desenvolvidos tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Patrícia, então, com toda essa salada, exatamente o que seriam competências digitais? A gente gosta muito de utilizar este conceito, que é o da Ferrari. E o que é? Não tem mistério nenhum, tá? Nós vamos voltar à sigla SHA, que é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, mas para quê? Simples. Para o que se precisa para a utilização das tecnologias da informação e da comunicação e os meios digitais. Simplesmente isto, tá? É o chá, é o saber conhecer e o saber ser, mas para quê? Para a utilização de todas essas tecnologias que estão chovendo para cima de nós. Então, isto é o que a gente chama das competências digitais, tá? A Ferrari, ela desenvolve um conceito um pouco mais detalhado que eu trouxe para vocês. Eu sei que é muita informação, mas é importante a gente trazer, porque é aquele conceito que eu expliquei no slide anterior, mas um pouco mais detalhado. O que seria, então? Seria o chá, conhecimento, habilidade e atitude necessário para utilizar as tecnologias da informação e da comunicação e, obviamente, as mídias digitais, mas como? De forma consciente e estratégica, através da execução de tarefas, resolução de problemas, para comunicação, gerenciamento da informação, para colaborar, criar e compartilhar conteúdo, construindo conhecimento de maneira eficaz, crítica, apropriada, autônoma, criativa, ética, reflexiva, que serve tanto para o lazer quanto para o nosso trabalho e o aprendizado. Então, isto é o que a Ferrari chama de competências digitais. Como, então, promover a competência na sala de aula? Meu Deus, como é que nós vamos fazer isso? Tá? Como é que nós estamos fazendo isso? A competência digital, então, de forma resumida, se refere à utilização segura e crítica das tecnologias digitais,
tá? Para informação, comunicação e resolução de problemas básicos de todos os contextos da vida, tá? Leve em conta que é uma competência que a gente chama de transversal. Ela nos ajuda, a transversal, ela transpassa várias outras competências, ela não é separada de outras, né? Por quê? Porque a gente, por exemplo, vamos trabalhar em equipe, a gente precisa de liderança, a gente precisa de uma escala comum de valores para as pessoas se reunirem, para chegarem num consenso, mas se a gente fizer um trabalho em equipe através de alguma tecnologia, então já ali precisaria de uma competência digital, além dessa do trabalho em equipe. Então, por isso que ela é transversal, ela existe de forma, digamos assim, ao mesmo tempo, né, simultânea, do que outras competências que a gente tenta desenvolver também com nossos alunos. Então, o desenvolvimento dessa competência digital, a gente vê hoje com essas novas gerações que ela começa desde muito cedo, né? A gente vê criancinhas, bebês, já se alfabetizando através de um tablet ou de um celular. Eles primeiro se alfabetizam digitalmente para depois talvez ir para a escola e se alfabetizarem sem a tecnologia, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, com esses tipos de tecnologia e principalmente o que a gente sempre diz, a quantidade de tempo que é dedicado às tecnologias digitais. Então, vejam bem que competências digitais a gente vai da alfabetização digital para o letramento e para a fluência, que é como se fosse o auge. Tá? É como se fosse um espiral, eu trabalho muito com o conceito de Piaget, então a gente diz que a alfabetização digital está lá no início, o letramento é a evolução, a construção, e quando a gente chega num patamar bem alto, já passamos por esses dois e estamos chegando na fluência digital. Vocês vão ver que vocês mesmos vão se identificar também, porque muitos ainda não chegaram na fluência digital, a gente ainda está, né, remando, né, e muitos alunos já estão na fluência e estão nos ensinando muito disso. Então vejam o que é a alfabetização digital, tá? É uma das competências básicas, tá, para a atualidade. Ela pressupõe noção inicial, tá, para o uso das tecnologias. Claro que é a partir dela que serão construídas as outras, o letramento e a fluência. Então, nada mais é do que a alfabetização, só que ela é digital e ela é a noção básica e principal. Dessa forma, é a capacidade de realizar ações digitais em diferentes contextos, né? Pode ser no profissional, pode ser no acadêmico e totalmente também no pessoal, tá? É o domínio e manejo inicial das tecnologias digitais. Mas para uma alfabetização digital é necessário não apenas apresentar, manusear e conhecer, mas também ter atitudes, tá? Ter atitudes como motivação, obviamente que essa nova geração não precisa, né? Eles são motivados, mas se a gente está falando de uma geração um pouco mais adulta, que não nasceu com a tecnologia, a gente precisa sim de motivação. Autonomia, flexibilidade para utilizá-los no dia a dia. O que é o letramento? Ele é um patamar um pouquinho superior, ele está associado com a capacidade de utilizar os recursos digitais, mas além do manuseio da ferramenta, ou seja, já são práticas de leitura e de escrita que possibilitam a criticidade, vejam, da informação acessada. É da gente já ter uma opinião, uma criticidade em relação àquilo que a gente faz e pesquisa. Já é no sentido de interpretar, administrar e já compartilhar e criar aquilo que já faz sentido nos canais de comunicação. Ele está, o letramento, um pouco relacionado com as práticas sociais e está vinculado à alfabetização, obviamente, no qual as tecnologias são apenas os meios de buscar e compartilhar a informação. Mas vejam que o letramento digital e todas as competências que estão, né, relacionadas ao letramento, é uma das competências mais difíceis de trabalhar com jovens adultos e idosos, principalmente.
porque ele vai além do beabá, da simples técnica. Ele exige um contínuo processo de conscientização e de aprendizado. Para quê? Ele é bem um intermediário, para a gente chegar na fluência digital. A fluência digital, ele é o patamar superior, ele está relacionado à utilização da tecnologia, de modo que o sujeito ele se sinta totalmente ativo, participante da evolução e dos avanços tecnológicos. Tá? O que faz parte já ser fluente digital? Muitos de vocês já devem estar criando e produzindo material por conta de vocês. Então, isso significa já ser digitalmente fluente. Tá? Quando a gente precisa criar material ou a gente tenta construir essa criação com os nossos alunos. Então, nesse sentido, a gente considera que é a mais completa das competências digitais, porque nela está incluída a alfabetização e o letramento, que obviamente são necessárias para que os sujeitos não sejam apenas simplesmente espectadores, que nem vocês estão sendo nessa palestra, né? Mas sim, na fluência, a gente possa criar, transformar e gerar informação na internet. E a gente possa ser crítico e reflexivo em relação àquilo que a gente vê nos conteúdos digitais. Quais são, então, as competências básicas vinculadas à educação? Como é que a gente define elas? Vocês vejam que depende da união de muitos fatores, né? Existe o contexto educacional, o nível educacional, a série, a matéria, a disciplina, o conteúdo, ou seja, vai funilando, tá? Existe também o perfil do sujeito, seja ele um professor, um aluno, um gestor ou um monitor. E a partir disso a gente faz um mapeamento das competências digitais, ou seja, vai detalhar os conhecimentos, as habilidades e atitudes de cada competência. Eu já vou mostrar como é que funciona isso. Então, isso aqui a gente já conversou antes, tá? E este, então, é parte do nosso modelo, a modelo criado por uma equipe, né? Mas basicamente liderado pela Katia Kellen, dentro do quadro de competências de alfabetização digital. Então, a competência digital é de alfabetização, existem 4 áreas, em princípio, claro que isso talvez é o que eu digo para vocês, talvez daqui a 1 ano, 2 anos já mude. Seria a área da introdução das tecnologias digitais, da comunicação digital, a gestão da informação em rede e a saúde e segurança digital. E ali existem competências digitais específicas só para alfabetização, que é o mínimo. O uso do computador de mesa e dispositivos móveis, ok. Na comunicação digital, simplesmente comunicação em rede. Na gestão, busca e tratamento da informação. E na saúde, basicamente, ergonomia para o uso do computador e dispositivos móveis. Já no letramento, ocorrem, né, podem acontecer competências digitais específicas dentro de áreas parecidas, como a comunicação digital, mas a gente vai além nessas competências digitais. Já são ferramentas de interação e colaboração em rede, coisa que antes não eram. A gestão da informação em rede, a gente já consegue avaliar e compartilhar informação no letramento. Ela já é uma área transversal, onde a gente já consegue se organizar e se planejar. A presencialidade e civismo digital, dentro da competência digital específica, a gente fala em perfil digital, quando a gente já consegue construir um perfil digital. E no transversal, já faz parte a cooperação dentro de plataformas digitais, né? Ambientes virtuais de aprendizagem ou o que seja. Na fluência, a gente já fala em criação e desenvolvimento de conteúdo digital, que eu coloquei antes, a produção de conteúdo. Isso já quando a gente já consegue ser fluentes digitais. Vejam que a saúde e segurança digital é uma área e a gente, quando
fluente digital, nós já temos consciência da proteção dos dados, coisas que as crianças não têm. Por isso que os pais têm que proteger isso e fiscalizar isso muito bem. A presencialidade e civismo digital é basicamente a convivência em rede. A saúde e segurança digital é a resiliência virtual. E já quando a gente consegue, na competência digital específica, trabalhar muito bem em equipe, tá? Então, a gente consegue ter essa liderança, ter esses valores em comum e, além disso, construir juntos, né? Produzir conhecimento através da nossa equipe. Então, o que eu tenho no Brasil? E eu já vou fechando aqui daqui a pouquinho, que eu já estou me passando no tempo. Então, prestem atenção nesses links, que a nível Brasil, ainda nós não temos modelos de competência digital. A gente sim tem a nível europeu, a nível americano. No Brasil, o nosso grupo está desenvolvendo isso, né? Porque a gente tem parcerias, principalmente com a Espanha, que está muito à frente disso, né? Espanha e Portugal. E o que muda? Muda o perfil, né? O perfil, nós não estamos na Espanha, não estamos na Europa, nós estamos no Brasil. No Brasil é um contexto um pouco diferente. Então, dentro destes links, talvez eu possa mostrar um pouquinho, né? Pelo menos um recorte, eles estão totalmente à disposição de vocês. É um modelo de competências digitais em educação à distância com foco nos alunos. A gente já está começando a desenvolver competências também digitais de professores, porque não mudaria muito, tá? Nós também temos um modelo de competências digitais para sêniors, tá? Que seria mais para a área dos idosos, tá? E nós estamos, assim, desenvolvendo um quadro de competências digitais para os anos iniciais, tá? Que é também... Tudo isso são produtos do grupo de pesquisa de diferentes alunos de pós-doutorado, doutorado e mestrado. E assim como a gente tem isto, nós estamos construindo, né, um conteúdo, digamos assim, único dentro do nosso novo livro, que vai se chamar Competências Digitais do Conceito às Práticas. Então, eu vou mostrar, não vai dar tempo de eu mostrar todos esses quadros, mas eu fico à disposição aqui para vocês tirarem foto, copiarem e poderem entrar para ver todo o detalhamento. São mais de 20 páginas, né, de quadro e mapeamento de competências digitais de cada contexto desses, tá? Só vou mostrar aqui como é que existe esse modelo de competências para vocês poderem visualizar, tá? As competências que a gente vai construindo, como eu disse para vocês, num espiral, né? Que vai do mais básico, da alfabetização, passa pelo letramento e chega num patamar superior que a gente chama da fluência digital. E, além disso, nós temos as competências transversais, tá? Isso tudo está bem detalhado no primeiro link, aquele, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês como é que ele funciona, mas levem em conta isso, que com certeza vai ser uma das perguntas. Mas, Patrícia, existe eu ser competente, eu já ser competente no nível avançado? Claro que não. É uma construção. Como a gente trabalha com essa espiral, a gente pode ver que tem competências que elas ainda estão no nível bem inicial, elas passam para o nível intermediário e elas chegam no nível avançado, que é quando a gente tem grande familiaridade. Então, a gente não pode dizer assim, essa pessoa não é competente digitalmente nisto, porque muitas vezes ela está recém nesse nível inicial, mas com a prática, com a interação, vocês vejam que muitos de vocês realmente devem ter se identificando que bem no início da pandemia, em março, vocês tiveram que girar o botão, começar a incluir as tecnologias digitais no dia a dia de vocês, se tornarem, né, alfabetizados, letrados e fluentes digitalmente, mas vocês começaram a dominar aos pouquinhos,
E digamos que de março agora até quase outubro, novembro, vocês já estão talvez num nível intermediário e por que não num nível avançado, né? Então, eu não vou entrar em detalhes do que é cada coisa, mas, de forma bem resumida, a gente fala em níveis de proficiência, porque não é que assim ele é incompetente e competente. Não, ele tem vários graus, vários níveis de competência que ele vai, obviamente, construindo. É que nem construir conhecimento, tá? Aqui eu mostro só, não vou entrar em detalhes, coloco de novo o link do modelo de competências digitais, tá? Para educação à distância, colocando para vocês, claro, que existe esse detalhamento, vejam, para cada área e para cada competência digital, eu vou ter os conhecimentos, as habilidades e as atitudes. Então, e o nível de proficiência no inicial, no intermediário e no avançado, né? Então, vejam aqui, ó. Aqui eu estou trabalhando com, por exemplo, introdução às tecnologias digitais, bem básico, o uso do computador de mesa e dispositivos móveis, quando é assim, bem no início. Eu coloco aqui quais são os conhecimentos que precisa ter, quais são as habilidades, quais são as atitudes. E aqui os níveis de proficiência que eu acabei de explicar. Por outro lado, o que esse modelo ele tem? Lembrem lá no início da apresentação, no slide, que eu digo, para ser competente, eu preciso ter situações desafiadoras para mostrar e ver como que o sujeito mobiliza esses conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, não é que eu sou ou não sou. No momento que aparece uma situação desafiadora, uma situação problema, ali que a gente vê realmente a competência do sujeito. Então, sempre para a gente avaliar as competências, nós precisamos colocar o sujeito frente às situações e ver o quanto ele vai demonstrar de conhecimentos, de habilidades e de atitudes. Então, isto aqui que vocês estão vendo é basicamente um resumo desse modelo de competências digitais, tá, para alunos, e bem detalhadamente, são, claro, mais de 20 páginas. Então, eu coloco ali o link para vocês poderem pesquisar à vontade. Eu vou fechar, tá? Já me passei, me falaram em 40 minutos, 45, já estou em 1 hora de apresentação, e dizer para vocês que se a vida não ficar mais fácil, tentem sim ficar mais fortes, tá? Essas competências digitais levam seu tempo, a gente vai se superar, a gente está se superando, a gente está se reinventando, tá? Nós, como professores, estamos passando por muitas frentes, enfrentando muitos obstáculos, a gente está com muita coragem, né, e criatividade, a gente está buscando as nossas qualidades, que nada mais é isso, né, do que coragem, perspectiva, trabalho em equipe, né, que a gente precisa se ajudar como professor para construir juntos essas competências, tanto nossas quanto dos nossos alunos. Então, a gente, com certeza, vamos tentar construir essas competências juntos em um novo normal para a nova universidade. Então, eu termino por aqui, me colocando totalmente à disposição para perguntas e recomendando os nossos livros que têm muito disso que eu apresentei, né, para vocês poderem fazer as suas pesquisas e também, claro, construírem novos conhecimentos. Muito obrigada. Professora, temos aqui no chat muitos elogios, né? Eu também faço, foi excelente a palestra, uma verdadeira aula para a gente do desenvolvimento do construto de competências digitais. Temos muitas questões, muitas dúvidas. Vou colocar para você assim, de forma mais geral sobre as questões.
Tivemos questões relacionadas ao desenvolvimento das competências digitais em meio à precariedade das nossas escolas públicas. Tivemos também perguntas relacionadas a como desenvolver essas competências principalmente na licenciatura, na formação inicial, né, que é uma coisa que a gente percebe muito, como há ainda hoje, como há nas licenciaturas uma defasagem nessa abordagem, né, das competências digitais, o desenvolvimento dessas competências digitais, né, como que você vê essa situação. Temos questões mais relacionadas diretamente a essa formação específica, né, esse desenvolvimento profissional específico dos professores, como que a gente, se há uma receita, né, como como que a gente pode fazer nesse espiral aí, que vai da alfabetização até essa fluência, né, como que a gente pode trabalhar essa utilização dessas tecnologias disponíveis, né, nas escolas, né, com os professores e transversalmente, né, com os alunos. Em relação à educação à distância, temos também algumas questões para fechar, né, esse bloco, porque é super amplo as questões. Se você acredita que esse momento inédito que a gente está vivendo com a pandemia, se vai haver uma movimentação de institucionalização da EAD nas instituições de ensino superior, qual vai ser o reflexo? O que você prevê de reflexo para a educação à distância nesse cenário? Tá certo? Eu agradeço novamente e passo a palavra para você. Então, tá, muito obrigada pelas perguntas, pelas, né, colocações de todos vocês, né, e como eu disse assim, coloquei dentro da minha apresentação, né, não tem receita hoje, a gente está vivendo esse momento diferente, especial, desafiador para todos nós, tá? Nós sabemos que nas escolas tem uma precariedade muito, muito grande, né? Então, nada mais a competência digital como eu coloquei para vocês, o uso seguro, a mobilização de conhecimentos, habilidades e atitudes para utilização das tecnologias, né? Então, nós precisamos dessas tecnologias para o desenvolvimento ou a construção dessas competências. Sem as tecnologias, a gente não consegue, né? E como a gente lida com essa precariedade das escolas, né? E realmente isso aí é um problema, né? Não temos como construir novas competências digitais sem o uso das tecnologias. Nós temos como, sim, construir competências, mas não digitais, tá? Se a gente não tiver nas escolas essas tecnologias, ou em casa mesmo, essas tecnologias. Mas o que está havendo? Está havendo a gente pode ver pelos censos que existem, né, que a maior parte da população, se não 100%, tem mobiles, né, tem dispositivos móveis, né, sejam tablets, sejam celulares. Então, o que o professor pode fazer com isso? Milhões de coisas, tá? A gente tendo um sinal de internet e tendo um celular ou um simples tablet, que são nossos principais dispositivos móveis, a gente pode desenvolver, construir material, trabalhar, né, com situações problema e construir muitas competências digitais. Então, a gente sim pode, a partir de mobiles, né, de dispositivos móveis. Isso, claro, é o que eu falei dentro da nossa apresentação, vai depender da criatividade,
né, do professor e da superação dele. Ele realmente vai ter que criar atividades dependendo do contexto, né? A gente tem, num dos links que eu coloquei à disposição para vocês, um mapeamento, uma aluna minha, ela desenvolveu muitas situações problema, muitas estratégias pedagógicas para como, diria assim, não é, entre aspas, não é uma receita de bolo, mas é um plano de ação, são recomendações de atividades que a gente pode fazer com alunos dos anos iniciais para construir essas competências. Claro que ela coloca que, como são dos anos iniciais, a gente vai trabalhar, são situações problema, para alfabetização e para fluência digital, porque a gente entende que eles ainda não estão na fluência digital, então, desculpe, no alfabetização e letramento digital. Tá? Então, esta é uma das perguntas, né, que eu acho que poderia ser um dos caminhos, tá? Professora, deixa eu interromper um pouquinho. Essa seria, então, uma alternativa, criação desses projetos de intervenções, de resolução de problemas, pequenas pesquisas de intervenções para essa resolução? Com certeza. Pequenas pesquisas, a gente pode começar pelo pequeno para fazer coisas maiores, né? O que está ocorrendo nas escolas é a inserção de muitas metodologias ativas para incluir as tecnologias digitais, né? Então, a aprendizagem baseada em problemas, baseada em projetos, né? A gente tem muito como hoje se unir com outro professor e poder desenvolver um projeto de mais de uma disciplina, um projeto interdisciplinar, e eles poderem ir atrás de pesquisas da próprio interesse deles para construir um material digital onde eles possam apresentar para os seus colegas, né? Então, eles fazem a pesquisa, eles compartilham informação, constroem, então, esse conteúdo, e isso pode ser feito através de vários aplicativos, uma coisa assim, ó, não precisa nem comprar, isso aí tudo é online e totalmente gratuito. Então, sim, a gente precisa pesquisar como professores, tem muito material já pronto, a gente não precisa hoje construir a roda, porque ela já existe, né? E existem aplicativos hoje que eu trabalho, inclusive eu dou aula para formação de professores, para como eles, que daí eu já vou emendar a outra pergunta que tu me fizeste, né? Sobre as licenciaturas. Eu hoje ministro uma disciplina que é mídias e tecnologias digitais na educação para todas as licenciaturas da URGS, né? Então, como que a gente está fazendo esta formação? Construindo essas competências digitais para esses futuros professores. Então, o que a gente faz? A gente oferece para eles tanto a teoria, porque não adianta só a prática, tá? A gente tem que ter argumentos, a gente tem que ter embasamento teórico e científico. Então, a gente produz aulas também, materiais teóricos, onde eles podem ver o quanto essa teoria é útil para a construção dessas competências com seus alunos, e, ao mesmo tempo, para cada item, para cada competência, a gente demonstra, né, diferentes ferramentas que eles podem colocar em prática no outro dia com seus alunos. Então, eu tenho muitos alunos que eles são professores, né, em escolas, e eles estão hoje fazendo uma outra licenciatura ou procurando a URGS para fazer outras formações. Então, eu tenho muito aluno que, no momento que eles conhecem uma ferramenta, na outra semana eles já estão aplicando com os alunos e já me trazem os resultados. Então, existe inúmeras ferramentas de mapas conceituais, mapas mentais, o Viva Vídeo para desenvolver vídeos educacionais, apps, Weebly para construir páginas na internet. Tem muitos aplicativos, né, para a gente poder colocar em prática com o mínimo de internet e de sinal e de ferramentas. Então,
podemos sim dar um jeito. Por que eu digo para vocês podemos? Porque em março, enquanto toda a URGS parou, e muitas das universidades federais pararam, acho que todas, né? Como eu trabalho à distância há 23 anos, para mim foi muito fácil. Então, eu falei para os meus alunos, não vamos parar, porque isso aqui faz parte da saúde mental de vocês, estão todos confusos, estão todos mal, todos isolados socialmente, então vamos continuar as aulas. E eu continuei as aulas porque para mim era muito tranquilo. Muitos deles tiveram muitos problemas tecnológicos, porque eles já não estavam na universidade, não tinham dispositivos, então a gente acabou flexibilizando, a gente acabou procurando, né, dentro da nossa criatividade, por isso que eu disse, os professores têm que ser muito criativos, flexibilizamos tempo para entregar as tarefas, gente que foi atrás de notes, gente que procurou o auxílio das universidades públicas para comprar seus dispositivos, então tem alternativas, mas temos que estar bem atentos para as atitudes. Se a gente quer dizer, não tenho forma de melhorar, nem de construir, nem de fazer diferente, é muito cômodo, mas sempre tem uma alternativa. E eu tive esses alunos que se desafiaram, claro que eu tive a paciência de esperar, de explicar, de passar sábados e domingos colocando o meu WhatsApp à disposição, meu número, interagindo com eles para ver como que eu podia ajudar eles. Então, sim, tem que ajudar e a gente tem que criar um bloco unido e compartilhar conhecimento nesse momento. Mas a vida não para. Então, se a gente quer se acomodar, é muito fácil, tá? O que a gente precisa hoje, sim, é construir essas competências. Para construir, nada melhor do que essa situação, problema, que foi a pandemia, que está sendo a pandemia, que é a nossa situação problema, para nos desafiar e para a gente colocar e mobilizar nossos conhecimentos, nossas habilidades e atitudes para a gente ser melhor. Mais uma pergunta, eu acho, era sobre a EAD, né? Exatamente. Tá. Então, o que eu tenho para dizer para vocês a partir deste momento, né? Acredito que a educação à distância saiu hoje de um preconceito muito grande que tinha, onde a educação presencial sempre foi melhor do que a educação à distância. Tá? A gente está vendo que a partir das plataformas, dos sistemas de conferência, a gente consegue interagir, a gente consegue estar unido, a gente consegue se comunicar com nossos alunos, não é o mesmo olho no olho do presencial, mas eu acredito que a partir dessa nossa experiência neste ano, e que talvez vai continuar por mais meio ano em 2021, as nossas aulas comecem a ser híbridas, tá? Eu coloco isso porque eu já trabalho com esse modelo híbrido já faz bastante tempo, onde muitos dos meus alunos moram longe, têm problemas de locomoção, então, muitas aulas, como eu coloquei, como eu trabalho com educação à distância há muito tempo, para mim é muito fácil, e os meus alunos, tanto da graduação quanto do pós-graduação, a minha organização e a minha metodologia a partir de 2, 3 aulas presenciais, eu começo a deixar eles voar um pouquinho, é que nem filho, né? A gente dá algumas dicas e depois coloca lá um problema para ver como é que eles vão resolver. Então, eu coloco assim, 3 aulas presenciais e deixo, bom, a aula que vem, gente, vai ser à distância. Vocês vão ficar em casa, de chinelo, de pijama, e nós vamos tentar fazer ela à distância, vocês não precisam vir na universidade. E eles amam isso, adoram isso. Eu acredito, isso aí eu sempre faz mais ou menos uns 20 anos que eu já venho fazendo, porque a gente já tinha na universidade uma plataforma de educação à distância que é o Roda. O Roda eu mesma desenvolvi para uso próprio, e ela foi utilizada desde o ano 2000 pela URGS inteira. Claro que depois entrou o Moodle, e hoje em dia a gente tem, né, nem se fala, né, nós temos
Meet, nós temos o MConf, nós temos o Teams, nós temos o Zoom, então agora é muito mais fácil do que há 20 anos atrás. Eu acredito que se os professores forem realmente aproveitar essa situação para mudar a forma do ensino e da aprendizagem, a nossa nova era, a nossa nova universidade, ela vai estar baseada no modelo híbrido, sim, ajudando tanto os professores quanto os alunos, e construindo essas novas competências através dessa presencialidade virtual. Eu não digo essa presencialidade virtual porque é muito frustrante, claro, e vocês muito devem ter essa experiência da gente dar aula para alunos que não ligam as câmeras, que, né, tá aquela foto estática que muitos deles ligam e foram fazer qualquer coisa, ou ligam e continuam dormindo, né? Ou alunos que ligam, mas estão deitados, descabelados, né? Desarrumados. Então, essa presencialidade virtual que eu acho que tem que mudar nessa nova geração. Acho que nós, professores, por ser uma outra geração, nós temos uma postura. Agora, essa geração de alunos, tanto da universidade quanto alunos de escola, tem uma outra postura, e eu acho que isto é o que a gente tem que construir juntos para mudar, tá? Esse respeito, tá? Para poder abrir uma câmera, conversar, interagir, enxergar o professor, a gente enxergar os alunos, enxergar todos os colegas. Então, acredito que, claro que existem dificuldades tecnológicas, muitas vezes a gente liga a câmera e aí o som fica entrecortado, né? A gente tem problemas de internet, muitas vezes, de banda. Então, mas isso pode ficar bastante claro que... E gravar as nossas aulas para as pessoas que não conseguiram entrar, né? Isso aí, então, são estratégias que a gente vai construindo na educação à distância para poder tornar a nossa escola, a nossa universidade um pouco mais humana e mais, assim, identificada com esse novo perfil, né? Porque é um perfil, digamos assim, que eles realmente se sentem desmotivados com aulas presenciais muitas vezes. Então, nada melhor do que a introdução das tecnologias digitais, que é o dia a dia, que é isso que eu coloquei para vocês, do perfil desse aluno conectado, que é isso que ele se interessa, para poder tornar as aulas mais desafiadoras, mais interessantes, mais motivantes, mais animadoras. E professora, foi muito interessante, porque essas competências digitais, a partir da sua concepção, né, de competências apresentadas, ela abrange também um perfil desse aluno que ele precisa de competências, de criar, né, desenvolver competências digitais que abrange competências de sociabilidade, competências de respeito, de etiqueta, né, de direitos de imagem, de se entender, né, nesse mundo, se compreender nesse mundo digital, e cabe a nós, né, professores, mostrá-los que nem sempre essa informação que chegam a eles é uma informação verdadeira, né, que para isso eles precisam saber desenvolver a competência da argumentação, a competência da veracidade, de correr, né, de saber a fonte dessas informações. E para a gente fechar, como nós falamos das licenciaturas, e agora da educação básica, como você vê esse contexto pós-pandêmico para a educação básica? Né? Como que você acha que esse contexto inédito que nos pegou de surpresa e colocou o professor, né? São mais de 20 anos que a gente pesquisa as tecnologias e, de repente, a gente foi pego numa enxurrada de tecnologias que as competências agora são necessárias ser desenvolvidas em 5 minutos, porque
a aula tem que ser postada, o Moodle tem que funcionar, as redes têm que estar atualizadas, né? E para a educação básica, como que você vê esse cenário? Eu acredito que, vejam assim, ó, a gente trabalha muito com mais o público adulto das universidades, temos algumas experiências, né, em escolas, e o que eu vejo? Ainda os alunos das escolas, eles precisam do presencial, tá? A gente vê que mesmo à distância, mesmo com tecnologias, eles precisam do olho ao olho, eles precisam do gesto, eles precisam se socializar fisicamente, tá? Diferente dos adultos, que eles já passaram pela fase de socialização, eles mantêm essa presencialidade virtual, mas eles não precisam das redes para fazer novas amizades, né? Eles já passaram por este tempo, eu acredito que ainda é muito importante a presença física, tá? Apesar de ser da tecnologia, mas estes professores, depois de tudo isso, agora, quando já estão voltando para as escolas e o ano que vem, acredito que aprenderam muito, demais com as tecnologias, sozinhos, compartilhando com colegas e com os próprios alunos. Então, acho que nada melhor do que continuar, né, utilizando os recursos, mas, por que não, de maneira presencial, utilizando as ferramentas como um meio que poderia, uma ferramenta é um meio para construir, para continuar construindo essas competências, e muitas vezes as tarefas escolares poderem, né, ser baseadas nessas ferramentas que a gente aprendeu durante todo este tempo. Então, não acho que o futuro da educação básica seja educação à distância, né? Acredito sim que tem que ser o presencial, porque os alunos já estão muito imersos nas redes sociais, na tecnologia, conectados, e este é o momento da presença, da interação física, tanto com colegas quanto com alunos, com professores, né, e com todo o contexto da escola. Então, acredito que isto ainda está longe de acontecer, tá? Na universidade é um contexto, por isso que eu disse, o mapeamento das competências digitais é diferente das competências em geral, é muito diferente porque vai de contexto para contexto, né? Depende do perfil, se for universitário, depende do perfil se forem idosos, depende do perfil se forem crianças. Então, ainda teremos muito do presencial pela frente, e eu acho que é muito importante. Ainda bem. Ainda bem que teremos. Com certeza. Professora, foi uma honra. Tem inúmeros elogios nos comentários, né? Você tem um link, depois você vai poder comentar, acompanhar. Foram inúmeros elogios, foi uma palestra brilhante. Eu agradeço imensamente em nome de toda a organização, né? Fiquei muito feliz. Eu acho que não teria outra palestra melhor para inaugurar o nosso dia. Agradeço a todos os participantes, né, os nossos ouvintes que comentaram no chat. A gente vai continuar respondendo algumas dúvidas que tiverem. A palestra vai ficar disponível. Vou passar a palavra para a Patrícia para se despedir. Então, muito obrigada, Andréia, por todos os elogios. Realmente é muito bom poder compartilhar todos os nossos conhecimentos científicos, né, com vocês e poder aprender juntos, né? É isso que a gente gostaria e precisa, né? É trocar ideias e ver o quanto vocês podem também, né, a partir desses novos conhecimentos, talvez dessa palestra, construir novas competências. Eu imagino que isso aqui não é algo muito fora, né, da vida e do dia a dia de vocês. Então, acredito que vocês sim se identificaram e nada mais do que poder
construir novas aprendizagens junto, novas competências, tanto nós professores quanto os nossos alunos. Então, não existem respostas, né? Se vocês estavam aqui para esperar que a Patrícia diga, bom, essas são as competências digitais da educação básica, não existem ainda respostas. Como eu disse, toda essa minha palestra pode mudar completamente o ano que vem. Então, são certezas provisórias, né? Se a gente poder trabalhar com elas e fazer o melhor, então vocês vão se sentir muito gratificados e realizados como eu me senti nessa palestra. Muito obrigada, então, por poder compartilhar essa manhã e me convidar, então, para esse simpósio da Federal de Minas Gerais. Nós que agradecemos, professor.